Prendam esse homem! É um espião alemão. Não me surpreenderia se ele ainda fosse espião russo e irlandês para completar. Eu o vi na Rua 86 em Nova York às 3 da tarde, e o que é pior, acompanhado de uma mulher. Você sabe, Zé Ninguém, qual é a aparência de um percevejo à luz boreal? Não? Como eu imaginava. Algum dia haverá leis rigorosas contra sua percevejice, Zé Ninguém. Severas leis para a proteção da verdade e do amor. Hoje, você põe na cadeia namorados adolescentes, mas um dia você é que será mandado para uma casa de reflexão por macular pessoas decentes com suas imundícies. Haverá um novo tipo de juiz e de advogado. O padrão de trabalho deles não será o palavrório formalista dos dias de hoje, mas a verdade, a justiça e a generosidade. Haverá leis rigorosas para a proteção da vida, e você terá que cumpri-las a ninguém, mesmo que as deteste. Eu sei. Você prosseguirá com sua peste emocional, suas calúnias e intrigas, suas manobras diplomáticas e inquisições por mais 3, 5, 10 séculos. Mas no final, Zé Ninguém, você será derrotado. Será derrotado pelo seu próprio senso de lisura, que hoje mantém bloqueado bem no fundo de si mesmo. Nenhum czar ou pai do proletariado mundial o conquistou. Eles o escravizaram, mas nenhum conseguiu lhe roubar sua mesquinhez. O que vai finalmente levar a melhor em vocês a ninguém é o seu senso de lisura, seu anseio pela vida. Disso não há nenhuma dúvida. Liberado da sua pequenez e mesquinhez, você começará a pensar. De início, seu raciocínio será lamentável e equivocado, mas você estará pensando a sério. Seu raciocínio irá lhe causar sofrimento e você aprenderá a suportá-lo, exatamente como eu e outros tivemos de cerrar os dentes e suportar o sofrimento provocado por nosso raciocínio a seu respeito durante anos a fio. Nossos sofrimentos por você o farão pensar. E, uma vez que tenha começado a pensar, você ficará perplexo com os últimos 4.000 anos de civilização. Você se perguntará como pôde tolerar jornais cheios de nada mais do que recepções, desfiles e medalhas, perseguições e execuções políticas exterior, realpolitik e trapaças diplomáticas, mobilização, desmobilização e remobilização, pactos de não agressão, exercícios militares e bombardeios. Você absorveu tudo isso com a paciência de um carneiro cativo. Se tivesse parado por aí, talvez ainda pudesse compreender a si mesmo. Mas não. Durante séculos aceitou e ecoou tudo isso. Você desconfiava das suas próprias ideias corretas e aceitava as ideias falsas que lia nos jornais, por considerá-las patrióticas. E isso, Zé Ninguém, é algo que você levará muito tempo para superar. Terá vergonha da sua história, e a única esperança é de que para nossos tataranetos o estudo da história não seja mais um tormento. Não será mais possível realizar uma grande revolução para voltar a Pedro, o Grande. Um vislumbre do futuro. Não posso lhe dizer qual será seu futuro. Não tenho como saber se você um dia chegará à Lua ou a Marte com a ajuda do orgone cósmico que descobri. Nem posso saber como suas naves espaciais irão decolar ou pousar, se suas casas serão iluminadas por energia solar ou se você conseguirá conversar com alguém na Áustria ou em Bagdá através de uma fenda na parede da sua sala. Posso lhe dizer, porém, o que você decididamente não fará nos próximos 500, 1.000 ou 5.000 anos. Vocês estão ouvindo isso? O homem é um excêntrico. Pode me dizer o que eu não farei. Será que é um ditador? Não sou ditador, Zé Ninguém, embora, com sua pequenez, eu bem pudesse me tornar um.
Seus ditadores só lhe dizem o que você não pode fazer no presente sem acabar numa câmara de gás. Eles podem lhe dizer o que você fará no futuro remoto, tão pouco quanto podem fazer uma árvore crescer mais rápido. Mas de onde é que você extrai sua sabedoria? Seu criado intelectual do proletariado revolucionário. Do fundo de você mesmo, eterno proletário da razão humana. Ouçam essa. Ele extrai sua sabedoria das minhas profundezas. Eu não tenho profundezas, e afinal, que conversa individualista é essa? Ah, Zé Ninguém, você tem profundezas sim, mas não sabe. Você tem medo, um medo mortal das suas profundezas. É por isso que não as sente nem as vê. É por isso que você tem vertigens quando olha para as profundezas, que você cambaleia como se estivesse à beira de um precipício. Você tem medo de cair e perder seu caráter especial, pois por mais que você se esforce por se encontrar, é sempre o mesmo Zé Ninguém cruel, invejoso, ganancioso, ladrão que aparece. Eu não teria escrito este longo apelo a você, Zé Ninguém, se você não tivesse verdadeiras profundezas. E conheço essas profundezas em você, Zé Ninguém, porque no meu trabalho como médico, eu as descobri quando você me procurava com sua aflição. Suas profundezas são seu grande futuro, e é por isso que posso lhe dizer o que você com toda certeza não fará no futuro. Chegará uma hora em que você sequer entenderá como foi capaz, nesses 4.000 anos de incultura, de fazer tudo o que fez. Agora, você quer me ouvir? Porque eu não daria ouvidos a uma boa utopiazinha. Em todo caso, não há nada que possa ser feito, meu caro doutor. Sempre serei o Zé Ninguém, sem nenhuma opinião própria. Seja como for, quem sou eu para? Cale-se. Você está se escondendo por trás do mito do Zé Ninguém, porque tem medo de entrar na correnteza da vida e de precisar nadar, mesmo que seja só por seus filhos e netos. Pois bem, a primeira das muitas coisas que você não fará no futuro é considerar-se um Zé Ninguém sem opinião própria que diz, seja como for, quem sou eu para? Você tem uma opinião própria e no futuro vai considerar uma desgraça não a conhecer, não a expressar e defender. Mas o que dirá a opinião pública da minha opinião pessoal? Serei esmagado como um verme se expressar minha própria opinião. O que você chama de opinião pública, Zé Ninguém? É um conjunto das opiniões de todos os Zé Ninguéns, homens e mulheres. Cada homem e cada mulher Zé Ninguém tem no seu íntimo uma opinião própria correta e um tipo especial de opinião incorreta. Suas opiniões incorretas derivam do medo das opiniões incorretas de todos os outros Zé Ninguéns e mulheres ninguéns. É por isso que as opiniões corretas não vêm à luz. Por exemplo, você não vai mais acreditar que você não tem nenhuma importância. Você irá saber e proclamar que é o esteio e o alicerce desta sociedade humana. Não fuja, não tenha medo. Não é tão mal assim ser um esteio responsável da sociedade humana. O que eu devo fazer então para ser o esteio da sociedade? Nada de novo ou de incomum. Apenas continue fazendo o que já está fazendo. Lavre seu campo. Use seu martelo. Examine seu paciente. Leve seus filhos para brincar ou para a escola. Escreva artigos sobre os acontecimentos do dia. Investigue os segredos da natureza. Você já está fazendo tudo isso, mas acha que são atividades sem importância e que só as palavras ou os atos do marechal medalha no peito ou do príncipe conversa fiada são importantes. Você é um sonhador, doutor. Não percebe que o marechal medalha no peito e o príncipe conversa fiada dispõem dos soldados e das armas necessárias para fazer a guerra, para me convocar para a guerra deles e para fazer explodir em pedaços meus campos, minha fábrica, meu laboratório, meu escritório? Você é convocado. Seu campo e sua fábrica são explodidos, porque você grita urra.
urra quando mobilizam e quando explodem sua fábrica e sua terra. O príncipe conversa fiada não teria nem soldados nem armas se você realmente soubesse que campo é para plantar o trigo e fábrica é para fazer mobília aos sapatos, que campos e fábricas não foram feitos para serem explodidos. E se você fosse inflexível na defesa desse conhecimento, seu marechal medalha no peito e seu príncipe conversa fiada, não sabem disso. Eles próprios não trabalham no campo, na fábrica ou no escritório. Para eles, você não trabalha para alimentar e vestir seus filhos, mas pela glória da pátria alemã ou da pátria dos trabalhadores. O que devo fazer então? Detesto a guerra. Minha mulher chora de desespero quando sou convocado. Meus filhos morrem de fome quando os exércitos proletários ocupam minha terra. Os cadáveres se empilham aos milhões. Tudo o que quero é lavrar meu campo e brincar com as crianças depois do trabalho, amar minha mulher à noite, dançar, cantar e fazer música nos feriados. O que devo fazer? Faça apenas o que tem feito e desejado fazer o tempo todo. Trabalhe, deixe que seus filhos cresçam felizes. Ame sua mulher à noite. Se você se mantivesse fiel a esse programa com consciência e determinação, não haveria guerra. Sua mulher não seria presa fácil para os soldados famintos de sexo da pátria do proletariado. Seus filhos órfãos não morreriam de fome nas ruas, e você mesmo não acabaria com os olhos vidrados fixos no céu azul em algum campo de batalha distante. Mas, supondo-se que eu queira viver para meu trabalho, minha mulher e meus filhos, o que vou poder fazer caso os hunos, ou os alemães ou os japoneses, os russos ou outros invadam minha terra e me forcem a guerrear? Tenho que defender minha casa, meu lar, não tenho? Você tem razão, Zé Ninguém. Se os hunos de qualquer nação o atacarem, você terá de empunhar sua arma. O que você não vê, porém, é que os hunos de todas as nações são simplesmente milhões de Zé Ninguéms como você, que continuam a gritar urra, urra, quando o príncipe conversa fiada fanfarrão, que não trabalha, invoca a sua lealdade à bandeira. Zé Ninguéms como você, mesmo que acreditam que não tem importância e perguntam, quem sou eu para ter uma opinião própria? Se ao menos você soubesse que você tem importância, que você tem uma opinião própria correta, que seu campo e sua fábrica se destinam a propiciar a vida e não a morte, então, Zé Ninguém, você mesmo seria capaz de responder a pergunta que acabou de fazer. Você não precisaria de diplomatas, pararia de gritar urra, urra e de levar coroas aos túmulos dos soldados desconhecidos. Conheço seu soldado desconhecido, Zé Ninguém. Eu o fiquei conhecendo quando eu estava combatendo meu inimigo mortal nas montanhas da Itália. Ele é o mesmo Zé Ninguém que você, que achava que não tinha opiniões próprias. Em vez de colocar sua consciência nacional aos pés do seu príncipe conversa fiada ou do seu marechal do proletariado mundial para ser pisoteada, você se oporia a eles com a consciência do seu próprio valor e com o orgulho do seu próprio trabalho. Você seria capaz de conhecer seu irmão, o Zé Ninguém do Japão, da China e de todos os países hunos, para lhe transmitir sua opinião correta da sua função como trabalhador, médico, lavrador, pai e marido, e acabar por convencê-lo de que, para tornar a guerra impossível, basta ele ser fiel ao seu trabalho e ao seu amor. Tudo isso é muito bonito, muito bom, mas agora eles fabricaram essas bombas atômicas. Uma única pode matar centenas de milhares de pessoas. Use a cabeça, Zé Ninguém. Você acha que o príncipe conversa fiada produz bombas atômicas? Não, elas são fabricadas por Zé Ninguéms que gritam urra, urra, em vez de se recusarem a fazê-las.
Está vendo, Zé Ninguém? Tudo se resume a um ponto, a você e ao seu raciocínio correto ou incorreto. E você, cientista mais brilhante do século XX, se você não fosse um Zé Ninguém microscópico, teria pensado em termos do mundo, e não de uma nação. Seu grande intelecto lhe teria mostrado como manter a bomba atômica fora do mundo. Ou, se a lógica do desenvolvimento científico tivesse tornado inevitável uma tal invenção, você teria usado toda a sua influência para impedir que ela fosse utilizada. Você está preso num círculo vicioso que você mesmo criou e não pode sair dele, porque seu pensamento e sua visão estão voltados para a direção errada. Você consolou milhões de Zé Ninguéms afirmando que sua energia atômica curaria o câncer e o reumatismo deles, embora tivesse plena consciência de que isso era impossível, de que havia concebido um instrumento de assassinato e nada mais. Você e sua física acabaram no mesmo beco sem saída. Você sabe, mas se recusa a admitir. Você está acabado. Agora e para sempre. Eu lhe ofereci os poderes curativos da minha energia cósmica, Zé Ninguém. Você sabe, já lhe disse com muita clareza. No entanto, você continua em silêncio, continua morrendo de câncer e da mágoa que lhe parte o coração. E no próprio leito de morte você exclama: vida longa à cultura e à tecnologia. Eu lhe digo, Zé Ninguém, que você cavou sua própria sepultura, com os olhos abertos. Você pensa que despontou a nova era da energia atômica. Ela despontou sim, mas não como você imagina. Não no seu inferno, mas na minha oficina tranquila e diligente num canto distante dos Estados Unidos. Depende só de você, Zé Ninguém, se vai para a guerra ou não. Se você ao menos soubesse que está trabalhando pela vida, não pela morte. Se você ao menos soubesse que todos os Zé Ninguéms do planeta são exatamente iguais a você, para o bem como para o mal. Um dia você vai parar de gritar urra, urra. Quando será esse dia vai depender exclusivamente de você. Vai parar de lavrar campos e operar fábricas destinadas à destruição. Um dia, eu lhe digo, você não se disporá mais a trabalhar para a morte, mas apenas pela vida. Eu deveria declarar uma greve geral? Não tenho tanta certeza. Sua greve geral é uma arma sem força. Você será acusado, e com razão, de deixar suas próprias mulheres e filhos morrerem de fome. Ao entrar em greve, não estará demonstrando sua alta responsabilidade pelo bem-estar ou pela desgraça da sua sociedade. Fazer greve é não trabalhar. Eu lhe disse que um dia você trabalharia pela vida, não que você pararia de trabalhar. Se você insiste na palavra greve, chame-a de greve com trabalho. Faça sua greve trabalhando para si mesmo, para seus filhos, sua mulher, sua sociedade, seu produto ou sua terra de cultivo. Deixe claro que você não tem tempo para uma guerra, que você tem coisas mais importantes a fazer. Fora de cada grande cidade do planeta, demarque um campo, cerque-o com altas muralhas e ali deixe que os diplomatas e os marechais do planeta atirem uns nos outros. Isso é o que você poderia fazer, Zé Ninguém. Se ao menos parasse de gritar urra, urra, e parasse de achar que você não tem opinião própria. Tudo está nas suas mãos, Zé Ninguém. Não só seu martelo ou estetoscópio, mas sua vida e a vida dos seus filhos. Você balança a cabeça. Acha que sou um utópico, se não um vermelho. Você me pergunta, Zé Ninguém, quando há de ter uma vida boa e segura? A resposta é estranha à sua natureza. Você terá uma vida boa e segura quando estar vivo significar mais para você do que a segurança, o amor mais do que o dinheiro, sua liberdade mais do que a opinião pública ou do partido. Quando o sentimento presente na música de Beethoven ou de Bach passar a ser o sentimento da sua vida inteira.
Você tem isso? Está em você, Zé Ninguém, em algum canto, bem no fundo do seu ser. Quando seu pensamento estiver em harmonia, não mais em conflito, com seus sentimentos, quando você tiver aprendido a reconhecer duas coisas na devida hora, seus dons e a chegada da velhice. Quando se deixar guiar pelos pensamentos dos grandes sábios e não mais pelos crimes dos grandes guerreiros. Quando você deixar de dar mais importância a uma certidão de casamento do que ao amor entre o homem e mulher. Quando aprender a reconhecer seus erros prontamente e não tarde demais, como faz hoje. Quando você pagar aos homens e mulheres que ensinam seus filhos mais do que paga aos políticos. Quando as verdades o inspirarem e as fórmulas vazias lhe causarem repulsa. Quando você se comunicar com seus companheiros trabalhadores de outros países diretamente, não mais através de diplomatas. Quando, em vez de enfurecê-lo, como ocorre hoje, a felicidade no amor da sua filha adolescente fizer seu coração se encher de júbilo. Quando você puder apenas abanar a cabeça ao se lembrar dos tempos em que as crianças pequenas eram punidas por tocarem nos próprios órgãos sexuais. Quando os rostos humanos que você vir na rua não estiverem mais marcados pela dor e aflição, mas radiantes de liberdade, vitalidade e serenidade. Quando os corpos humanos pararem de caminhar por esta terra com pelvis rígidas e retraídas e órgãos sexuais congelados. Você me pede orientação e conselhos a ninguém. Há milhares de anos você recebe orientação e conselhos, bons e maus. Não são os maus conselhos os responsáveis pela sua desgraça persistente, mas sua própria pequenez. Eu lhe poderia dar bons conselhos, mas, em vista do seu jeito de pensar e de ser, você não conseguiria convertê-los em ação para o benefício de todos. Se, por exemplo, eu aconselhasse a acabar com a atividade diplomática e a substituí-la por sua fraternidade pessoal e profissional com todos os sapateiros, ferreiros, carpinteiros, mecânicos, engenheiros, médicos, educadores, escritores, administradores, mineiros e agricultores da Inglaterra, Alemanha, Rússia, dos Estados Unidos, da Argentina, do Brasil, da Palestina, Arábia, Turquia, Escandinávia, Indonésia, do Tibete e assim por diante, a permitir que todos os fabricantes de sapatos do mundo discutissem a melhor maneira de fornecer sapato às crianças da China, a permitir que todos os mineiros descobrissem a melhor solução para evitar que seres humanos sofressem de frio, a permitir que os educadores de todos os países e nações determinassem o melhor modo de proteger as crianças do mundo contra a impotência e o distúrbio psíquico na vida adulta, e assim por diante. O que você faria, Zé Ninguém, ao se ver diante dessas verdades evidentes? Supondo-se, por enquanto, que você não tivesse mandado me prender por ser comuna, você responderia pessoalmente ou através de algum porta-voz do seu partido, da sua igreja, do sindicato ou do governo. Quem sou eu para substituir as relações diplomáticas entre os países por relações internacionais baseadas no trabalho e na realização social? Ou, não há como superar as discrepâncias no desenvolvimento econômico e social dos países. Ou, não seria errado associar-me aos alemães ou japoneses fascistas, aos russos comunistas ou os americanos capitalistas? Ou, o que me interessa acima de tudo é minha pátria russa, alemã, norte-americana, inglesa, judaica ou árabe. Ou, tudo o que posso fazer é cuidar da minha própria vida e me sintonizar com meu sindicato dos trabalhadores em confecções. Outros que se preocupem com os trabalhadores em confecções de outros países. Ou,
Não deem ouvidos a esse capitalista, bolchevista, fascista, trotskista, internacionalista, sexualista, judeu, estrangeiro, intelectual, sonhador, utópico, vigarista, excêntrico, lunático, individualista e anarquista. Onde está o seu patriotismo americano, russo, alemão, inglês ou judeu? Sem dúvida você usaria uma dessas afirmações, ou outra do mesmo tipo, como desculpa para fugir à sua responsabilidade pela comunicação entre os seres humanos. Será então que sou um perfeito inútil? Você não me atribui um mínimo de decência? Está me massacrando, mas escute aqui, eu trabalho duro, sustento mulher e filhos, procuro levar uma vida honesta, sirvo ao meu país, não posso ser tão mal assim. Sei que você é um animal decente, trabalhador, cooperador, como uma abelha ou uma formiga. Tudo o que fiz foi desnudar o Zé Ninguém que existe em você, que vem desgraçando sua vida há milhares de anos. Você é um grande Zé Ninguém, quando não é mesquinho e pequeno. Sua grandeza, Zé Ninguém, é a única esperança que nos resta. Você é grande quando se dedica amorosamente ao seu ofício, quando tem prazer em entalhar, construir e pintar, em semear e colher, no céu azul, nos cervos e no orvalho da manhã, na música e na dança, no crescimento dos seus filhos e no belo corpo da sua mulher ou do seu marido. Quando vai ao planetário estudar as estrelas, à biblioteca, ler o que outros homens e mulheres pensaram acerca da vida. Você é grande quando seu neto se senta no seu colo e você lhe fala de tempos remotos e examina o futuro incerto com sua doce curiosidade infantil. Você é grande, mãe, quando embala seu bebê para ele dormir, quando com lágrimas nos olhos você ora com fervor pela felicidade futura dele, e quando, hora após hora, ano após ano, você constrói essa felicidade no seu filho. Você é grande, Zé Ninguém, quando canta as canções folclóricas, boas e calorosas, ou quando dança as velhas danças ao som do acordeão, pois as canções folclóricas fazem bem à alma e são as mesmas no mundo inteiro. Você também é grande quando fala com seu amigo. Sou grato ao destino por ter sido capaz de viver minha vida livre da ganância e da imundície, de ver meus filhos crescerem e observar seus primeiros esforços para balbuciar, segurar objetos, caminhar, brincar, fazer perguntas, rir e amar, por ter sido capaz de preservar em toda a sua liberdade e pureza meu sentimento pela primavera e por suas brisas suaves, pelo gorgolejo do córrego que passa atrás da minha casa e pelo canto dos pássaros no bosque, por não ter tido nenhuma participação nas fofocas de vizinhos perversos, por ter sido feliz no abraço com minha mulher ou meu marido e por ter sentido o fluir da vida no meu corpo, por não ter perdido meu norte nos tempos difíceis e por minha vida ter tido significado e continuidade, pois sempre dei atenção à voz suave no meu íntimo que dizia: só uma coisa importa, viver uma vida boa e feliz. Faça o que o seu coração mandar, ainda que ele o leve a caminhos que almas tímidas evitariam. Mesmo quando a vida for um tormento, não permita que ela o torne insensível. Quando em crepúsculos tranquilos, após o dia de trabalho, eu me sento no prado, junto à casa, com minha amada ou com meu filho, alerta a respiração da natureza, brota em mim uma canção que eu amo, a canção da humanidade e do seu futuro. E então imploro que esta vida faça valer seus direitos e mude os corações dos homens cruéis ou assustados que declaram guerras. Só agem assim
porque a vida lhes escapou. E abraço meu menino que me diz: pai, o sol desapareceu, para onde ele foi? Será que vai voltar logo? E eu respondo: sim, meu filho, o sol voltará logo, com seu calor generoso. Cheguei ao final do meu apelo a você, Zé Ninguém. Eu poderia continuar a escrever indefinidamente. No entanto, se você leu minhas palavras com atenção e imparcialidade, conseguirá reconhecer o Zé Ninguém que existe em você, até mesmo em situações que não mencionei, pois é sempre do mesmo estado de espírito que se originam todos os seus pensamentos e atos mesquinhos. Não importa o que você tenha feito ou venha me fazer, se você me glorifica como gênio ou me trancafia como louco, se você me idolatra como seu libertador ou me tortura e enforca como espião, mais cedo ou mais tarde, sua própria aflição o forçará a reconhecer que eu descobri as leis da energia viva e lhe dei um instrumento para que você comande sua vida com a intenção consciente que até agora só aplicou a operação de máquinas. Fui um engenheiro fiel ao seu organismo. Seus netos seguirão meus passos e se tornarão sábios engenheiros da natureza humana. Descortinei para você o vasto reino da energia viva dentro de você, sua essência cósmica. Essa é minha grande recompensa. E para os ditadores e tiranos, os astuciosos e malévolos, os abutres e hienas, protesto com as palavras de um antigo sábio. Plantei nesse mundo o estandarte de palavras sagradas, muito depois de estar murcha a palmeira e de se ter esfarelado a rocha, muito depois de monarcas deslumbrantes terem desaparecido como pó de folhas secas. 1000 arcas levarão minha palavra pelos dilúvios afora. Ela prevalecerá.